Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Six times lost that shit. So hard when you hit that shit. Hit that spin, you want that kid. You bring things back, you don't wanna hit it. Don't worry about this. Don't die, things you wish when you in that place. You want that kid and want that kid. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Taking a hold of me. Love wasn't meant to be. Love wasn't meant to be an enemy. Take all my energy. Take all my energy. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? Searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you... Fala, pessoal. Agora sim. Desculpa o soluço aí. Eu vi aqui que a minha internet não estava no cabo. Tive um probleminha de internet aí. Não ia fazer vocês ouvirem essa música inteira de novo, não.
Galera, obrigado aí pela presença. Espero que todo mundo esteja bem, estejam energizados aí para mais uma aula do nosso estudo de marketing e vendas B2B. Preparei aí com bastante carinho a minha segunda aula, essa terceira aula da programação, a minha segunda aula. Ontem eu transmiti a aula de inbound, hoje vai ser a aula de outbound. Se você está acompanhando ao vivo, a oportunidade, né, de acompanhar ao vivo é poder mandar perguntas depois. Se você está assistindo o conteúdo de forma gravada, não necessariamente você está assistindo na ordem que eu falei aqui, mas enfim. Ontem eu falei bastante aqui, né? Trouxe um conteúdo mais profundo sobre inbound. Hoje a gente vai falar sobre outbound. Antes eu queria reforçar sobre o método, até porque, de novo, né, pode ser que essa é a primeira aula que você está assistindo. Então, para quem está chegando agora, essa aula ela faz parte de um curso que nós construímos aqui dentro da Hamper. A gente fez o lançamento mais ou menos 10 dias atrás. Nós fizemos uma transmissão ao vivo no nosso canal de YouTube. Foi muito legal. Tivemos mais 1.000 pessoas nos acompanhando, mais de 3 horas de conteúdo para lançar o curso, né? E aí, desde então, essa semana, a gente iniciou, hoje é dia 29, quarta-feira. Na segunda-feira dessa semana, a gente transmitiu a primeira aula. Temos aula ainda hoje e amanhã, e depois, na semana que vem, segunda e terça-feira. E aí a gente fecha um total de 6 horas dentro da parte paga, tá, do curso. Então, se você está acompanhando essas aulas, provavelmente ou você comprou o nosso curso, ou você é cliente Hamper ou cliente de alguma das marcas parceiras que estão envolvidas na produção. Esse estudo de marketing e vendas e todo o conteúdo que dá embasamento para as aulas que estão sendo transmitidas aqui, ele foi feito com base em um método opinativo. O que isso significa? Que a gente não rodou uma pesquisa com um grupo de clientes ou um grupo de empresas no mercado e tentamos aprender com a média das respostas. O que a gente fez foi escolher os temas que a gente acredita que as lideranças de empresas B2B que querem crescer no ano que vem precisam dominar. A gente viu quais conhecimentos, quais temas a gente tem conhecimento suficiente para trazer as respostas dentro da Hamper. E com toda a humildade, a gente não tem resposta para tudo. Existem temas que a gente não se considera especialistas. Para esses, nós convidamos parceiros, como é o caso do Daniel da Fester, que fala sobre branding, o Fabrício da Leadster, que fala sobre geração de leads, ele inclusive falou segunda-feira, e o Kelmer da Harpoon, que fala sobre ABM, Account Based Marketing. Eu, em particular, transmito 3 das 6 aulas. Eu falo sobre inbound, outbound e CRM, reforçando hoje a gente fala sobre outbound. Então a Hamper está aí encabeçando essa ação, esse conteúdo, mas estamos contando também com marcas parceiras aí, a Fester, a Harpoon e a Leadster. Os métodos que a gente está abordando no estudo, como eu já falei, mas vale reforçar, né? Outbound, geração de leads inbound, branding, ABM e CRM. E a maneira como a gente está abordando cada um desses temas é trazendo uma visão as is e to be. É uma cabeça bem processual como a gente tem, né? A gente acredita que a gente está em um ponto de mudança, enfim, de mercado, dos métodos, das tecnologias, por uma série de questões que estão acontecendo agora, né? Vai desde trabalho remoto, inteligência artificial, novas tecnologias, ao mesmo tempo que a gente já vive saturação de alguns canais e de alguma abordagem. A gente acredita que é nossa responsabilidade trazer um frescor aí para o mercado, em especial para os nossos clientes, da maneira como fazer as coisas. Por isso a gente traz essa visão as is, como foi até aqui, e a to be, que é como a gente acredita que vai ser daqui para frente. Como eu já falei, o tema da aula de hoje é outbound marketing. Me sinto em casa, né? Estamos falando sobre isso na Hamper desde 2017. Eu já estava trabalhando com isso antes. Então, temos aí alguma propriedade no assunto para transmitir. Espero conseguir condensar aí dentro de uma aula de
cerca de 1h30, 2 horas, que é o que tem durado. Eu devo transmitir o conteúdo mais ou menos dentro de 60 a 90 minutos e a gente deixa mais uns 30, 40 minutos aí para Q&A, tá bom? Então, se você está assistindo online, fique à vontade, assistindo ao vivo agora, fique à vontade de mandar perguntas no chat. Temos pessoas da equipe da Hamper aí acompanhando nos bastidores. As pessoas selecionam aqui as perguntas e transmitem para mim. Ao final da aula, eu vou ler as principais perguntas e faço questão de respondê-las. Minha proposta aqui para todo mundo é não saiam com dúvidas não atendidas, né? Aproveita que a gente está aqui junto. A gente trouxe essa segunda fase do estudo, né, para um ambiente mais privativo, né, com menos pessoas, um pouco mais restrito para clientes, justamente para a gente ter essa proximidade e poder explorar naturalmente, né? Quando eu faço um conteúdo como esse, eu preciso pensar de uma forma transversal do ponto de vista de empresas, né? A Hamper tem empresa pequena, realmente pequena, empresa que recém começou e está ali só com os sócios trabalhando, até empresas de capital aberto, né? Passando pelos vários estágios que estão no meio do caminho disso. E a gente atende os mais diversos segmentos também, então é muito possível que a gente tenha uma densidade de empresas bem diferentes, o que nos força a precisar ser um pouco mais generalista nos exemplos e nos métodos, mas eu estou à disposição aí se precisar trazer alguma aplicação mais específica, assim como a gente fez ontem com a temática do inbound. Estou à disposição para fazer a mesma coisa com o outbound, tá certo? Pessoal, vamos lá. Caindo para dentro do conteúdo, eu quero traçar uma linha do tempo do outbound, assim como eu fiz ontem, né, para a gente conseguir ter uma conscientização dos principais eventos dessa indústria e o que mudou nessa última década, né? Então, se a gente for pegar, especialmente no Brasil, né, a gente deve falar sobre prospecção até há mais tempo do que isso, tá? É um assunto mais antigo, mas eu acho que até 2016, 2017, não tivemos muita novidade nesse espaço. A maneira como as empresas faziam prospecção, basicamente era alocar os mesmos profissionais de vendas que já vendiam, né, que já faziam reuniões com clientes, propostas, etc., para fazer prospecção. Cenário detestável, né, para quem é de vendas, para quem já era de vendas nessa época, ou para quem ainda está vivendo esse momento, não é o cenário ideal. Outra forma de tentar resolver esse problema era, na época, criar uma área de telemarketing interna, né? O termo telemarketing ele ficou até um pouco pejorativo, mas a gente sabe que muita empresa se fez valer disso, né? Mesmo as empresas B2B. Eu trabalhei, quando eu trabalhei na Aurum, de 2010 a 2012, eu era responsável por toda a geração de leads da empresa, tanto inbound quanto outbound. E na equipe de outbound, eu tinha 3 ou 4 pessoas que respondiam para mim. O que hoje a gente trataria como SDR, na época, eram pessoas de telemarketing, né? E a gente compreendia como uma função de telemarketing. Elas eram, inclusive, as pessoas contratadas no modelo de telemarketing. E tudo bem, né? Na época, era mais ou menos assim que a banda tocava. Não foi a minha melhor experiência profissional tocar um time de telemarketing, talvez até por essa razão, por essa experiência, por não ter me conectado tanto com esse modelo de cold calling, né? A gente prospectava escritórios de advocacia, então imagine a dificuldade que era fazer ligação fria para um escritório de advocacia no ano de 2010, né? Um trabalho bem árduo. Eu, como gestor recente na minha cadeira ali, era mais um psicólogo da galera do que um gestor que conseguia realmente desempenhar algum trabalho. Eu acho que quem lidera times que precisam fazer atividades muito manuais, muito repetitivas e principalmente telemarketing, né, que escuta muito não, sabe aqui do que eu estou falando, né? Mas aí a gente teve eventos na indústria, mais ou menos ali por volta do ano de 2016, 2017, que mudaram um pouco esse jogo, pelo menos para as empresas que seguiram, né, esses métodos e essas tecnologias.
Então, a gente teve uma popularização do LinkedIn, né? O LinkedIn não é desse ano, definitivamente, eu não sei exatamente o ano de fundação do LinkedIn, já é uma rede social profissional popular há bastante tempo, mas eu me lembro que ali, por volta de 2016, 2017, o LinkedIn estava bombando. E isso viabilizou um tipo diferente de prospecção, porque esse ano a gente trabalhava com listas completamente frias, que a gente tinha que comprar ou buscar em entidades de classe e tudo mais. O LinkedIn meio que democratizou os dados das pessoas que tomam decisão dentro das empresas. E quanto mais a rede social se popularizou, mais gente estava lá. E aí, quem até então estava oculto, digamos assim, estava mais difícil de acessar, se tornou público, né? E os dados estão públicos e, eventualmente, ali você conseguia chegar na pessoa que toma a decisão dentro do maior banco do Brasil, dentro da maior montadora multinacional. Você fala, eu quero falar com a pessoa de TI, pum, ela estava ali, você conseguia achar ela dentro do LinkedIn. Esse foi um primeiro fenômeno. Segundo fenômeno, o lançamento do livro Predictable Revenue no Brasil. Predictable Revenue ele é de 2012, e aí, para quem é um pouco mais nerd do mercado de startup, já estava em contato com o livro antes, mas ele veio para o Brasil como receita previsível ali em 2016, 2017. O que o livro traz de novo, de diferente, é método para a prospecção. Método que não seja só persuasão e script de ligação, né? Método, assim como a gente já tinha método para CRM, método para inbound, o Predictable Revenue vem ali com uma proposta de metodologia muito funcional, inclusive, que a gente testou cedo. Eu já testava os métodos até antes da Hamper, ainda quando eu tinha agência. Foi realmente game changer. Dentre as coisas do Predictable Revenue, ele trouxe duas coisas que me marcam muito, né? A primeira delas é a proposta de especialização do time comercial. Talvez não foi ali o primeiro lugar que isso foi referenciado, mas o livro ajudou a dar popularidade para o assunto, né? E a sugestão de você ter pessoas que prospectam, pessoas que vendem e pessoas que fazem o pós-venda. E aí é basicamente essa quebra de um grande processo comercial em etapas menores e a especialização de pessoas dedicadas a cada uma dessas etapas que possibilitou escalar muito mais o processo de vendas B2B. E um outro fenômeno foi o surgimento das tecnologias, tanto a Hamper quanto as tecnologias análogas, digamos assim, surgiram e popularizaram ali por volta do ano de 2017. Naturalmente, eu tenho um viés aqui, eu vou falar da minha, mas existem outras tecnologias, sem entrar no mérito de qualidade de quem faz o quê. Eu vou ser suspeito para dizer, para mim, a melhor alternativa nacional é a Hamper para quem quer fazer prospecção outbound. A Hamper, desde a origem, trouxe um grande diferencial, que foi, além de automatizar o processo de prospecção, que antes precisava ser feito por um vendedor ou vendedora, que tinha que mandar o e-mail, lembrar de fazer o follow-up, lembrar de voltar no CRM para atualizar se a pessoa respondeu ou não, fazer ligação fria e etc., a gente veio com uma proposta, né, um software para automatizar essa jornada de prospecção. Mais do que isso, destravar um gargalo que toda a equipe de prospecção tinha, que é fazer a geração de listas, né? Existe um gap muito grande entre você encontrar a pessoa no LinkedIn e você estar em contato com ela, né? E a gente veio para suprir esse gap. Eu quero encontrar aquela pessoa que toma decisões dentro do meu cliente, mas eu quero também entrar em contato com ela. Existe um abismo muito grande que não é preenchido com cold call, não é preenchido mandando mensagens por dentro do LinkedIn. Então, quando a gente soma esses fatores, né, agora eu tenho dados, eu tenho método e eu tenho tecnologia, aí a prospecção deslanchou. Isso é de tudo positivo? Não, porque a democratização da prospecção, e vamos combinar, o LinkedIn está aí para todo mundo usar. O Predictable Revenue é um livro que deve custar R$20, R$30. A assinatura do Hamper não é nada de outro mundo. Então, assim, muitas empresas adotaram esse método. Infelizmente, nem todas as empresas fazem bom uso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a gente acaba enxergando um pouco, né, esse excesso de massificação de mensagens, acaba cansando um pouco o método.
Tem muito espaço ainda para quem faz isso bem feito, mas de 2016 corta para 2023, a gente já vive assim um certo cansaço daquele tipo de abordagem muito padronizada que todo mundo usou sem dó nesses últimos anos. Para quem que é indicado fazer outbound, galera? Para quem já assistiu a aula de inbound, vai estar familiarizado. Eu vou usar a mesma matriz aqui para a gente conseguir ancorar o conceito. Para quem está vendo a aula agora, eu vou explicar um pouco melhor, né? Eu gosto de olhar, quando a gente vai definir que canal de marketing ou canal de prospecção que a gente vai explorar, eu gosto de olhar o público a partir de 2 vetores. O ticket do que eu vendo para aquele público e o tamanho do mercado que eu tenho, que significa a quantidade de possíveis clientes que existem disponíveis naquele mercado. E aí a razão aqui é a seguinte: quanto menor o meu ticket, maior a tendência de eu ter um mercado muito grande, ou pelo menos deveria ser assim, né? Se eu vendo uma coisa muito barata para o mercado muito pequeno, eu não posso sonhar em ter uma empresa muito grande, tá certo? Porque é matematicamente impossível. Se eu vender um negócio de R$10 por mês e o meu mercado potencial total tem 1.000 pessoas, é só fazer a conta, né? Não dá para ter um faturamento, né, tão exponencial assim no mercado tão pequeno, com um ticket tão pequeno. Mas, tirando que eu acho que essa lição de casa as empresas costumam fazer, né? A gente tem uma tendência aqui a ter o seguinte: quando eu tenho um ticket pequeno, eu tenho um mercado muito grande para atacar. Então, se eu vendo no B2C, eu vendo para o mercado consumidor, ou se eu vendo para profissionais autônomos, ou se eu vendo para pequenos estabelecimentos de shopping, de rua, né, pequenos varejos e tudo mais, normalmente eu pratico um ticket médio pequeno, mas eu tenho um mercado na casa das centenas de milhares, talvez até milhões. Indo para o outro extremo, é quase o contrário. Na medida que o meu ticket ele vai subindo muito, o meu mercado potencial vai diminuindo, porque eu não consigo vender, por exemplo, um software de R$1 milhão ano para um restaurante de bairro, sem desmerecer ninguém aqui, né? Mas não faria sentido. Então, normalmente, quando o meu ticket é muito alto, eu recorto para um tamanho de mercado menor. E aí aqui eu estou falando de empresas que às vezes vendem produtos na casa de centenas de milhares, às vezes custa até de milhões, mas o meu mercado potencial é um mercado muito menor. Eu vendo para os grandes bancos, para as grandes redes de varejo, né? E por aí vai. Tá? É mais ou menos essa a lógica. Aonde o outbound ele se encaixa, né? Existia uma máxima antes do outbound ter sido digitalizado, que dizia que para fazer outbound você tinha que ter um ticket muito alto para compensar. Porque é claro, né, se você tivesse que montar um call center na tua empresa, de gente que ficava ligando o dia inteiro, e mais uma equipe que ficava visitando o cliente o dia inteiro, não é uma conta barata. Então você tinha que vender um negócio caro para que a venda remunerasse todo aquele esforço de venda que foi feito até ali. Hoje é possível fazer a prospecção digital. E aí uma empresa que tem um ticket como a própria Hamper, digamos assim, o ticket de entrada da Hamper deve estar na casa de uns R$500 por mês. Já comportaria, talvez com um pouco mais do que isso, normalmente quando a gente faz prospecção, a gente mira clientes que têm um potencial de gastar mais do que isso. Aqui eu estou falando de clientes com potencial de gastar R$1.000 ou mais. Mas a gente percebe como já é permissivo, né? Um ticket de R$1.000 por mês, ele é permissivo para a maior parte das PMEs brasileiras, né? Talvez não para um negócio muito pequenininho que está começando agora, talvez tenha outras prioridades de investimento, mas a partir de um certo grau de maturidade, já tem ali uma primeira pessoa em vendas, uma primeira pessoa em marketing, já faz sentido ela gastar R$1.000 por mês em tecnologia para suportar o processo. Então, no nosso caso, passa a fazer sentido fazer outbound. Então, o outbound ele ocupa uma janela grande aqui no processo de empresas que podem fazer. Para mim, não é o canal mais recomendado quando você tem um ticket muito baixo para um mercado muito alto. Por exemplo, assim, eu prospecto profissionais autônomos, advogados individuais, por exemplo. Poxa, será que outbound é o melhor caminho? Eu acredito que não. Talvez usar algum atributo de produto, tipo uma versão gratuita do seu produto, para daí depois as pessoas assinar, ou mídia paga, mídia massificada,
seja um canal melhor. Por isso o outbound não está preenchendo o extremo esquerdo do gráfico, assim como não está preenchendo o extremo direito. Por quê? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei. Eu vendo um negócio de milhões para grandes bancos. Eu tenho um mercado potencial, sei lá, de 5, 10 potenciais clientes. Tentar escalar o meu processo de outbound talvez não seja o melhor caminho nesse caso. Talvez o método mais recomendado para empresas nesse cenário seja o ABM. E até em função de a gente não cobrir tudo, como eu falei, né, com inbound, com outbound, a gente convidou outras pessoas também para complementarem a zona de conhecimento aqui que a gente quer transmitir. Portanto, se você vende para tickets muito altos, faz venda enterprise, ciclos de venda de 6, 12 meses, pode até ser que o outbound te ajude, mas pode ser que o ABM seja mais adequado, tá? Um não necessariamente anula o outro. Acho que a aula do Kelmer vai deixar isso um pouco mais claro. Até, né, o Hamper, de certa forma, trabalha com o produto dele. Então, assim, tem espaço. Mas aqui eu estou falando onde idealmente vai funcionar, para mim, bem no meio aqui, com uma certa abrangência, principalmente depois que esse canal se tornou mais digital. Uma coisa que é bastante importante a gente falar, eu procurei enfatizar na hora que eu falei da linha do tempo, e aqui eu quero realmente destacar, assim, na dor, que são os problemas ou os colaterais que a gente vê dessa democratização ou da digitalização da prospecção. O fato de existir conteúdo disponível na internet a rodo e as tecnologias terem um preço relativamente acessível levam as empresas a crer que dá para fazer gastando pouco, o que para mim é uma questão um pouco contraditória, né? Vamos pegar o seguinte: você é uma empresa que vende para C-level de multinacionais dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, por exemplo. E aí você vende um negócio de 50 mil reais por mês, um serviço. Aí como que você tenta resolver esse problema normalmente? Você vai lá e contrata 2 SDRs, paga R$ 1.500 para cada uma dessas pessoas e contrata lá uma ferramenta de R$ 300 por mês, R$ 500 por mês e presume que isso vai resolver o problema. Mas perceba como existe um descasamento, né? Se a gente vai falando aqui de um profissional SDR que ganha R$ 1.500 por mês, dá para presumir que é uma pessoa em início de carreira, né? Uma pessoa júnior na função, possivelmente estagiário ali e tal. Não tem muito conhecimento, nem de trabalho, nem do nicho que está atacando e tudo mais. E aí, você vai pegar uma pessoa que tem baixo conhecimento, baixa proficiência, pouca intimidade com o nicho que ela está prospectando. Você vai dar uma ferramenta na mão dela que escala o processo, ou seja, talvez ela teria dificuldade de fazer um processo com 10 por dia, né? 5, atacando 5 por dia, 10 por dia. Você dá uma ferramenta que desbloqueia que ela consiga fazer com 100, 200 por dia. E aí, o que acaba acontecendo, né? Quando você tem uma mensagem desalinhada e você escala isso, né? Para mim é a fórmula para dar completamente errado. Eu tenho visto, né, nesses últimos anos, muitas empresas fazendo isso, né? Essa combinação aqui, para mim, ela é bem explosiva, né? Você contrata pessoas despreparadas, você não investe em formação. Eu vejo assim, tanto a Hamper quanto os outros players do mercado de prospecção, tem muito vídeo no YouTube disponível, né? Tem Academy para a galera ir lá e fazer um curso e tal. Mas vamos combinar que só fazer isso, né? Só contratar ali a pessoa júnior, pôr ela para fazer um curso de 12 horas e na semana seguinte achar que ela está pronta para o campo de batalha, no meu entendimento, está muito errado. E normalmente essa galera vai trabalhar com lista fria e existem várias formas de você trabalhar com lista fria, né? Você pode trabalhar desde dado de origem duvidosa aqui, né? Eventualmente tem gente que tem mailing, né? Vira e mexe, alguém me procura, talvez por causa até da exposição da Hamper ali, e tenta me vender um mailing, achando que porque a Hamper é uma empresa que trabalha com dados, a gente nunca fez isso, e nem pretende fazer, comprar um mailing pronto. Mas tem sempre isso, né? Infelizmente, às vezes
o vendedor sai da empresa que estava trabalhando, baixa ali os dados do CRM, leva isso para um outro lugar depois, essas listas circulam e tal. Ou trabalhar com dados brutos da Receita Federal. Tem alguns softwares que trabalham com dado bruto da Receita. Trabalhar com os dados da Receita não é essencialmente um problema, desde que esse dado ele seja tratado e você consiga chegar no nível do tomador de decisão. Agora, pegar os dados da Receita, que inclusive são gratuitos, tá? Quem entrar no site da Receita lá, baixa os dados da Receita, você consegue filtrar por KNAI, por região geográfica, e ali você tem uma razão social, um telefone, muitas vezes um e-mail de um contador ali, então tem um trabalho árduo pela frente. E as abordagens muito genéricas, né? Partir para a ligação fria muito cedo, ou fazer aquele copy de e-mail milagroso, né? Que todo mundo pega o mesmo modelo ali e dispara, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Talvez, pessoal, quando o mato era muito alto, pega ali 2017 e ninguém estava fazendo, mesmo você fazendo errado, você tinha algum resultado. Corta para hoje, fazer do jeito errado não vai gerar resultado. Quem está testando esse modelo sabe, mas daí fica a reflexão, assim, qual foi o tamanho do compromisso que a pessoa que testou essa estratégia teve na hora de fazê-la, né? Eu acho que se encaixa no exemplo que eu falei, né? Contratou gente R$ 1.500 por mês e pôs um software na mão dessa galera, não dá para dizer que se comprometeu, que incorporou isso como uma estratégia dentro da empresa, né? É muito mais do que isso, né, galera? Dá para fazer muito melhor do que isso. E eu espero conseguir transmitir um pouco dessa linha de pensamento e também dos processos como a gente acredita que eles têm que ser feitos com muito conhecimento de causa aqui, tá, gente? A gente faz muita prospecção pela Hamper e a gente ajuda muita empresa também a fazer. Eu acho que se eu fosse fixar uma frase na cabeça de quem está acompanhando essa aula, eu gostaria de fixar essa frase. Prospecção B2B é mais sobre qualidade do que quantidade. Automatizar não é massificar. Não é porque você tem Hamper ou análogos que te dá um poder de fogo de você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo por dia, que você vai fazer isso indeliberadamente, né? Sair disparando e-mail à torta e à direita, o que você vai conseguir fazer é incomodar em massa, né? Então, dá para usar o poder que a automação te destrava, mas se não tiver o componente inteligência, né, que o ser humano consegue aportar ali, a gente não vai levar a lugar nenhum. Talvez, 5 anos atrás, dava para montar uma lista de 10 mil contatos, fazer um disparo e esperar que 5, 10% dessa galera ia te responder alguma coisa. Hoje em dia, a gente sabe que esse caminho perdeu efetividade. Tem espaço para prospecção, essa é a boa notícia. A má notícia é que está mais difícil, tem que gastar um pouco mais de tutano para conseguir chegar num bom resultado. Tem uma diferença lógica também entre inbound e outbound que eu acho que é importante associar, até pegando um pouco de carona na aula anterior, que é o seguinte, né? Quando a gente vai falar com o público de forma inbound, normalmente o que acontece? A pessoa ela tem a dor, ela se conscientiza de que ela tem a dor e ela eventualmente faz contato com a sua empresa ou baixa o material da sua empresa. E aí o que a sua empresa ela tem que mitigar antes de avaliar se esse potencial cliente faz sentido ele avançar para o processo de vendas é se ele tem fit. Então, se a gente for pegar qual que é a maior queixa do inbound, que sempre foi uma constante. Eu faço inbound, mas só vem lead desqualificado. Pois é. Que a gente tem que presumir isso aqui. Qualquer pessoa pode ir no seu site agora e preencher um formulário, tá certo? Aí saber se essa pessoa tem a dor, tem fit, eventualmente conversando com ela, você vai ter que mitigar, ou fazendo automação, um pouco como a gente falou ontem, né? Trabalhando com lead score, você vai mitigar. No outbound, o processo é o contrário, usando esses dois critérios. Normalmente, no outbound, eu preciso ir atrás de quem tem fit, porque é muito custoso eu tentar falar com o mercado inteiro, né? Então, eu tenho que fazer um exercício prévio de entender, dentro dos clientes que eu já tenho, quem tem fit, para então ir atrás dessas pessoas que têm fit. Eu só não sei se ela tem a dor, porque assim, vamos entender aqui, a Hamper,
ela vende muito para agências de marketing, por exemplo. Agências de marketing é um público que tem um super fit com o que a Humber faz. Mas será que ela tem a dor? Não tenho como saber se uma agência tem ou não a dor só de olhar o LinkedIn dela ou alguma coisa assim. Talvez eu possa até fazer algumas presunções, tá? Mas é difícil, tá? Só no primeiro olhar. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar partir de um público que eu sei que tem fit, que são agências de um determinado porte, de uma certa região geográfica, e aí eu vou fazer a abordagem para tentar descobrir se ela tem a dor. Se ela tiver a dor, vai fazer sentido ela avançar. Parece simples quando a gente entende, né? Mas eu acho que destrava bastante coisa na nossa cabeça, assim, quando a gente for entender a concepção. E também um pouco das queixas que a gente costuma ouvir, como o que eu falei agora, né? Às vezes fala, poxa, eu abordo um monte de gente no outbound e tenho pouca resposta. E aí a pergunta é, será que você está abordando gente que tem fit? Será que você está abordando gente que está no timing e tem a dor? E no inbound, idem, né? Aqui a gente gera um monte de leads, mas é tudo desqualificado. Beleza, será que você está falando com quem tem a dor e com quem tem fit? Ou se vem muitos leads, não é essencialmente um problema, né? O problema é você tentar passar esse monte de leads para o time de vendas trabalhar, quando você poderia se fazer valer ali da automação para tentar qualificar esses leads antes de passar para a galera. Vamos entrar um pouco mais profundo aí no conteúdo e entrar nos capítulos aí que eu preparei para transmitir com vocês. Começar falando sobre o que muda no processo de prospecção, o que está mudando, né, nesses últimos anos. Deixa eu só dar um golinho de água aqui. Se a gente for separar a jornada de prospecção em 4 etapas, né, eu separaria entre identificação, que é você ter clareza de quem você tem que... quais públicos que faz sentido você prospectar. Depois a segmentação, que é você tornar esse público endereçável. Uma coisa é você saber com quem que você tem que falar, outra coisa é você ter o dado para conseguir falar com aquela pessoa, para depois você partir para as abordagens iniciais e depois a conexão e a qualificação com esse público, antes de passar o bastão para a área de vendas, né? Então, é mais ou menos essa a jornada de prospecção. Como que tem sido até aqui, galera? Acreditem, assim, é bastante frustrante, mas a gente ainda pega com uma frequência super alta. Estamos no ano de 2023, uma série de conteúdos disponíveis, cursos, imersões. O que acontece em muitos casos aqui, quando a gente fala com clientes pela primeira vez? Primeira pergunta que um vendedor da Humber vai fazer, ou que alguém que faz onboarding de um novo cliente da Humber vai fazer: quem é o seu ICP? Infelizmente, a grande maioria ainda responde assim: não, o produto que eu tenho eu posso vender para todo mundo. Né? Então você vê assim um baixo compromisso com a estratégia da empresa de fato, né? Que não é porque a gente pode vender o nosso produto para todo mundo que a gente deve se posicionar assim. Se a gente olhar as principais empresas do mercado, elas se posicionam de alguma forma, elas têm clareza de quem é o público, o consumidor, né? E tem uma resposta meio pronta para quem faz essa afirmação, né? Se você vende para todo mundo, então você também concorre com todo mundo. E no fundo, o que acaba acontecendo é que você não está vendendo para ninguém, né? Então, o que muda é que existe uma responsabilidade muito grande, tem que ter, de quem é o ICP, saber definir o seu público, ou seja, ainda que você possa vender para mais de um perfil de cliente, você ter clareza de qual priorizar e por que priorizar, por que agora, né? Por que falar com esse público agora? Quando a gente fala sobre segmentação, é isso. Como que você vai segmentar se você pode vender para todo mundo? Então, quando você não se compromete com o ICP, todas as etapas que sucedem, né, a definição do ICP, elas vão ser genéricas, porque você está partindo do princípio assim: eu posso falar com todo mundo. Então, você vai segmentar de forma genérica, você vai abordar de forma fria e genérica, e você vai conectar provavelmente de forma de tentativa e erro, de maneira custosa. Então, a maneira como a maior parte das empresas ainda faz prospecção, e por isso que tem muito espaço para quem fizer bem, é trabalhar com bases de dados ruins, que vai retornar muita coisa, ou dado desatualizado, ou dado que não é o dado do tomador de decisão, é um telefone da central da empresa, um e-mail de um contador que não te leva muito a lugar nenhum.
vai fazer abordagem massificada, que talvez seja a maior heresia cometida hoje, aí, quando o assunto é prospecção, é aquele mesmo e-mail que a gente vê há 5, 7 anos, que está todo mundo mandando, e partir para a conexão, né, tentar fazer no corpo a corpo sem muita lógica, né, meio baseado na tentativa e erro. Né? Então, se pegasse uma operação de SDR e fala assim, vocês têm que ligar? Tenho que ligar. Qual que é o critério para ligar? Eu tenho que ligar fazer 100 ligações por dia. Ué, mas por quê? Não, porque é a diretriz que vem para mim. Eu tenho que... Mas qual que é o critério que você usa? Para quem que você liga primeiro? Não, eu tenho que ligar para 100 por dia aqui, né? Então, não importa muito aqui nem como. A gente ainda vê isso acontecendo em muitos lugares. Quando o processo ele deveria ser mais ou menos assim. Primeiro, eu defino quem são os meus melhores ICPs e priorizo com quem que eu quero falar agora. Tendo uma clareza de ICP, eu ainda preciso clusterizar, porque a ICP ainda é uma coisa muito ampla, né? Então, eu preciso clusterizar. Eu vou falar sobre clusterização para não ficar vago. Clusterização é uma das chaves, tá? É altamente dependente de você ter clareza de ICP, mas é onde eu vejo que a galera começa a errar. Quando você trabalha com clusters, você trabalha com pequenos grupos. Não adianta a gente falar assim, essa base está segmentada, porque ela tem os dados lá de segmentação. Né? Clusters são pequenos grupos. Você pega clientes com uma característica em comum e agrupa eles, para que você consiga fazer personalização em massa. Então, não é porque o teu software de prospecção te permite mandar 200 e-mails por dia que você vai mandar 200 e-mails por dia, o mesmo e-mail para várias pessoas diferentes. Você pode usar o benefício da automação, mas você precisa conseguir saber fazer personalização. Daquele cluster, nas dores em comum, e você consegue personalizar a mensagem que vai para aquele grupo. E quando você for ligar, você liga ou se conecta, né? Quando você vai além do e-mail e entra num canal mais corpo a corpo, como o WhatsApp, o telefone, você faz isso com contexto. Eu vou falar sobre cada caixinha dessas nas etapas a seguir, tá, galera? Vamos começar como que eu defino o ICP, como que eu faço a tal da clusterização que eu estou falando. ICP, galera, é um conceito bastante disseminado. Se você não sabe ainda, era a sua obrigação saber, né? Perfil de cliente ideal, a gente tem que saber qual que é o nosso, da sua empresa. Eu vou trazer o método talvez mais popular de definir ICP, que é você concatenar 2 critérios em uma matriz, e você que são, né, o potencial de receita que um cliente pode trazer dentro da empresa versus a probabilidade de ganhar aquele cliente. Por potencial de receita, entenda quanto que eu posso capturar de valor naquele potencial cliente. Se você é um negócio recorrente, como é o caso da Hamper, a gente fala muito em LTV, né? Lifetime Value. Eu vou atrás dos clientes que para a Hamper podem trazer um LTV de 20 mil reais, 30 mil reais. E probabilidade de ganho, que é quando eu falo com esse público, qual que é basicamente a minha taxa de conversão. Não adianta eu ir atrás dos peixes grandes se eu não converto nada quando eu falo com esse público. Então, eu tenho que ir atrás de públicos onde eu tenho uma eficiência validada no meu processo comercial, tá certo? Uma outra forma interessante de olhar e que dá para adicionar nessa visão de matriz que eu trouxe é você olhar qual que é que público que você é nice to have e que público que você é must have. O que eu quero dizer com isso? Quando você vende no B2B, não é difícil você vender uma coisa que é legal de ter. Só que o B2B, ele não é igual ao mercado de consumo, que a gente compra por impulso, né? Muitas vezes a gente compra um tênis, não porque a gente precisa, a gente compra porque achou legal. E às vezes a gente chega em casa e se arrepende. Esse é o tal do nice to have. O must have é quando você compra o tênis porque você precisa dele. Você fala assim, cara, eu preciso de um tênis novo porque o meu tênis está um caco. Ou eu preciso de um tênis novo que eu vou começar a correr, fazer corrida de rua. Se eu correr com o tênis que eu trabalho, eu vou arrebentar o meu corpo. Então, eu preciso. Nesse caso, é um must have. Trazendo isso para o B2B,
Ninguém contrata uma contabilidade porque é legal de ter, ou ninguém implementa um software ERP porque é legal de ter. Normalmente a gente precisa ir atrás de quem a gente vai ser must have, tá? Normalmente essas coisas elas andam juntas, tá? Quando a gente joga na matriz, quanto mais para o lado direito, potencial de receita versus probabilidade de ganho, mais tende a ser must have. Aqui eu separei em tiers, porque é o seguinte, quanto mais para o canto superior da direita da matriz, melhor é o perfil de cliente. Significa que eu só vou falar com a cereja do bolo ali, com o cara top dos tops, que pode gastar dinheirama comigo e eu converto super? Não, talvez você não consiga construir uma empresa muito grande, ou você não escale a sua área comercial, se você só falar com o Tier 1. Mas ter essa visão de tiers, de camadas, de perfis, é quase que a curva ABC de clientes da boa e velha administração, né? Então, qualquer faculdade de administração, livro de administração, vai falar sobre, para você traçar uma curva ABC dos teus clientes, e, de certa forma, a definição de ICP flerta muito com isso, né? A gente tem clareza de quem são os tipos de cliente que eu tenho que intencionalmente ir atrás, um perfil de cliente meio intermediário e, claramente, quem não é cliente lucrativo para mim, quem não faz sentido eu buscar. Você pode ter grupos diferentes de ICP, por exemplo, a Hamper, eu citei agências de marketing. Poderíamos caracterizar agências como um Tier 1, mas eu não vou prospectar só agência, eu posso prospectar outras empresas de serviço corporativo, escritório de advocacia, contabilidade, eu posso prospectar empresa de software, empresa de TI, eu posso prospectar empresas de benefícios. Essas empresas podem estar em tiers diferentes, tá? Quando eu olho para a rentabilidade desses clientes dentro da Hamper ou para o LTV, eu consigo definir melhor essa tierização dos nossos clientes. Além de definir a ICP e trazer essa visão de tier... E só um disclaimer aqui, a gente não comete pecado nenhum quando a gente tem mais de um ICP, tá bom? Não é um negócio mandatório, assim, você tem que ter um ICP, você pode ter alguns. Não recomendo atacar todos ao mesmo tempo, até por questões de aprendizado, né, foco, mas nada impede uma empresa atender mais de um segmento, né? Eu trouxe um exemplo de uma definição de ICP meio que preenchido, meio que mastigado. Tirem um print screen aí dessa tela, se ajudar. Eu estou trazendo 6 critérios, sendo que 3 desses critérios são ligados à empresa, 3 desses critérios são ligados à pessoa dentro da empresa. Isso é uma coisa muito importante de ter distinção do que é ICP, do que é buyer persona. Desculpa gastar muitos termos técnicos aqui, mas eu acho que é importante a gente ter essa compreensão. Normalmente, quando a gente fala de critérios de ICP, a gente está se referindo à empresa, à corporação. E aí a gente olha para o segmento de mercado, o porte daquela empresa, a região geográfica que aquela empresa está. São alguns dos critérios aí que a gente poderia usar para segmentar uma empresa. Depois a gente olha para a pessoa que está dentro. Afinal, né, tem aquela velha máxima super batidinha, B2B deveria ser P2P, né, pessoas vendendo para pessoas. Às vezes a gente esquece disso. E a gente fala com alguém dentro da empresa. Esse alguém tem um cargo, tem um nível hierárquico, e esse alguém tem também dores e objetivos que precisam ser endereçados na hora que a gente vai se comunicar. E quanto mais compreensão, volta ao ponto que eu falei, por isso que não dá para generalizar, galera. Não dá para a gente pegar uma listona de 20 mil contatos e fazer um disparo. Porque qual que é a probabilidade de eu conseguir ser específico na dor quando eu estou falando com 20 mil pessoas? Eu vou ser forçado a ser genérico. Como que eu vou falar de objetivos da área daquela pessoa, ou da carreira daquela pessoa, se eu nem sei com quem que eu estou falando? Então, assim, dá para você fazer uma segmentação rasa, talvez concatenando só os primeiros critérios aqui, mas não vai ser suficiente. Quanto mais critérios eu adicionar, mais rica vai ser a minha clusterização, mais personalizada vai ser a minha abordagem. E aí, muita gente pergunta, isso daqui eu até preparo um pouco para o Q&A, muita gente me pergunta assim, Ricardo, quantos e-mails tem que ter a cadência ideal na sua concepção? Eu falo, cara, não dá para dar essa resposta, porque não adianta eu tirar a média da base da Hamper, que tem milhares de clientes, e dar isso como uma resposta absoluta.
Porque aqui na Hamper, a gente faz cadências diferentes para segmentos diferentes. E a gente vai testar tamanhos de e-mail diferentes, abordagens de copy. Em alguns mercados a gente pode ser mais formal, outros mercados mais despojados. Em alguns a gente pode usar o humor como ingrediente, no outro a gente pode usar provocação como ingrediente. Então, não tem como dar essas respostas prontas. Para mim, quem busca essas respostas prontas costuma estar perdido. Tipo assim, eu não sei nem por onde começar. Então, também muito cuidado, tá? Em buscar, tipo assim, qual que é o melhor horário para mandar. São todas as respostas que a gente vai ter que responder com depende. Depende com quem você está falando. Eu não tenho como saber, né? Então, estudem, testem, né? Quer descobrir quantos e-mails é o ideal para o seu mercado, para o tipo de produto que você vende, para a região geográfica que você está. Teste, valide, aprenda com isso e aí você retroalimenta o teu processo, tá bom? E eu tenho falado bastante sobre clusterização. Então, se vocês perceberem aqui, pessoal, eu trouxe os mesmos critérios do slide anterior, eu estou trazendo eles para cá, agrupando eles um pouco mais, né, numa visão um pouco mais fácil de a gente entender. E aí vamos partir, me acompanhem no seguinte exercício. Depois que eu defini os meus ICPs e etc., né, eu tenho uma clareza de segmentação, eu vou começar a clusterizar. Então, eu já sei quem é o meu ICP. Eu tenho mais ou menos 4 segmentos que a minha empresa pode vender, 2 portos diferentes. Então, assim, ou eu vendo para médias ou para grandes empresas, 2 portos. Região geográfica, eu estou considerando todo o Brasil aqui. Vamos considerar que eu vendo para Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu poderia fazer a questão da região um pouco mais micro, tá? Eu poderia ir a nível de estado, eu poderia ir a nível de cidade, tá? Se for o caso. Só que daí eu ia fragmentar demais aqui, granularizar demais. Eu acho que para teor de exemplo, quebrar por regiões do país já está bem suficiente. Nível hierárquico, eu tenho 2. Digamos que eu posso falar com nível de gerência e nível de diretoria. E áreas, eu posso ter 2. Digamos que eu falo com financeiro e com RH. Estou dando só exemplos hipotéticos, tá, galera? Só para a gente ter a compreensão aqui do que a gente está falando. Quando a gente fala de clusters, eu tenho essa definição que eu tracei de segmentação. Para essa tração que parece pequena, né? Percebam que eu posso ter 160 clusters. Por quê? Porque se eu multiplicar, que eu tenho 4 segmentos para atacar, vezes 2 portos já dá 8, vezes 5 regiões já dá 40. E aí por aí vai, a gente chega... eu acho que eu até... Não, eu acertei. Daí vai para 80 para 160. Minha matemática não estava errada, não. 160, galera. Isso aqui só pode dar em prospecção de qualidade, na minha opinião. Porque é o seguinte, eu estou falando com o mesmo segmento, mesmo porte, mesma região, mesmo nível hierárquico, muda a área. Se mudou do financeiro para o RH, muda toda a estratégia, galera. O financeiro e RH são áreas diferentes, que têm dores diferentes, que se comunicam de jeitos diferentes. Se eu falo com... Vamos deixar a área quieta, vamos falar de nível hierárquico. Falar com o gerente é diferente de falar com o diretor, a gente sabe, são dores diferentes, são desafios diferentes. Muda a região geográfica, muda a necessidade. Por isso, galera, não subestimem, resistam à tentação de ir pelo caminho mais curto e fazer um grande disparo, uma grande prospecção para milhares de pessoas. Clusterizem. E aqui eu estou menosprezando uma parte importante, eu deixei até um pouco apagadinho, porque os dados que eu acredito que você encontra facilmente público, ou porque estão no LinkedIn ou porque você usa Hamper, você consegue trabalhar esses dados que estão aqui. Existem outros dados que você precisa ter posse desse dado de alguma forma. E aí ou você vai enriquecer a sua base com dados de terceiros, ou isso está dentro da tua base inbound, tá, galera? Isso daqui é uma coisa bastante importante. Aqui na Hamper, a gente tem a nossa base inbound e tem centenas de milhares de registros. Vocês, em algum momento, devem ter preenchido algum formulário da Hamper e a gente pede informações lá e eu posso saber, às vezes, o software que a empresa usa, eu posso saber o estágio da jornada que aquela empresa está, se ela está no momento de compra ou se ela não está. Tá, mas eu deixei apagadinho aqui, porque daí seria pedir demais. Mas só de critérios públicos, facilmente acessíveis, com tecnologias que estão à disposição, a gente consegue clusterizar com muita qualidade, tá, galera?
Vejo pouquíssima gente fazendo isso ainda, pouquíssima mesmo. Olho para a base de clientes da Hamper e ainda vejo pouquíssima gente. Portanto, tem muita oportunidade de fazer o trabalho bem feito, olhando para isso aqui. O que eu percebo que muda de cadência de prospecção? Como é na época de mato alto, como é na época que a gente precisa qualificar mais. Época de mato alto, como foi nos últimos anos? Eu tenho duas formas de fazer cadência. Ou eu faço a cadência low touch, que foi o que a Hamper propôs muito na origem da empresa, tipo assim, use o cold mail como o principal canal. Por que o cold mail? Porque o cold mail escala, porque o cold mail você personaliza bem, porque o cold mail você consegue metrificar. Você sabe quem abriu, você sabe quem respondeu, você faz teste AB e por aí vai. Colocou ligação no meio da parada, colocou um componente analógico. É um pecado? Não, não é. Dá para trabalhar ligação, e eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu vejo de cadências, do método de cadência que o mercado propôs muito nos últimos anos, que é a cadência multitouch, né, onde você, mais do que mandar e-mail, você tenta mandar no LinkedIn, você tenta ligar, etc. Que eu deixei bem genérico nos exemplos, né, é muito mais para a gente conseguir ter um entendimento do que propriamente para a gente se apropriar disso daqui e tentar fazer, né? Então, entendam isso aqui como um exemplo. Eu sempre questionei muito, assim, qual que é a relação de você mandar o e-mail no dia 1 e ligar no dia 2? Mas tem muito software ou tem muito método de prospecção que propõe isso, né? Você monta ali um calendário de touch points e você executa o que o software está te sugerindo meio que indeliberadamente. Eu acho que ligar é uma coisa importante. Tem a ver, tem um princípio aqui. Mas não necessariamente que no dia 1 eu mando e-mail, no dia 2 eu ligo, no dia 4 eu mando e-mail, no dia 10 eu ligo de novo. Porque as coisas elas não têm relação uma coisa com a outra, né? Então, foi assim que a banda tocou, é assim que a grande maioria das empresas ainda faz, mas é assim que eu recomendo que seja feito. Não é tão simples quanto esse slide, é muito mais complexo do que isso. Na medida que eu vou passando o conteúdo aqui, vai ficando mais claro. Mas até pela limitação do slide aqui, eu estou trazendo uma proposta assim, de uma cadência que ela tem ramificações inteligentes. Ela envolve, por exemplo, considerar que aquele dado estava desatualizado e pode dar bounce. Ela considera que eu preciso ligar para aumentar a minha conversão, mas para eu ligar, eu preciso ter informação, eu preciso ter critério. Essa cadência, ela considera que nem todo mundo que eu vou falar está pronto para comprar agora, mas nem por isso eu vou descartar. Eu vou trabalhar ainda esse contato em outro momento. E eu preciso considerar também que quem está pronto para comprar, que é quem está pronto para evoluir para uma jornada de venda, precisa ser feita a passagem da forma adequada. Então, num modelo mais moderno de prospecção, eu preciso ter uma plataforma que digitaliza a minha prospecção. Pode ser Hamper, pode ser outra. Nem todas, em especial as nacionais, têm esse nível de densidade. E aqui, galera, eu falo muito abertamente, assim, eu não tenho muito interesse de fazer propaganda do Hamper, porque eu acho que a maioria de quem está acompanhando é cliente Hamper. Então, eu estou tentando trazer informação para vocês tirarem mais proveito do Hamper que vocês já têm. Se você não usa Hamper, também tem uma oportunidade aí de conhecer. Você vai programar uma sequência de e-mail, porque para mim o e-mail continua sendo a melhor forma de furar a barreira da prospecção. A galera confunde muito, assim, fala, não, mas o e-mail, será que e-mail cola ainda? O que eu vou responder é assim, se você está tentando vender por e-mail, esquece. É meio irracional a gente pensar que o ciclo de venda de muitas empresas leva 3 meses, leva 6 meses, e você precisa fazer várias visitas, precisa fazer uma POC, e a galera acha que vai mandar um e-mail e o cara vai responder dizendo assim, nossa, adorei o que você está oferecendo, me manda uma proposta, quero contratar. Não é assim, né? Então, assim, o cold mail, ele não deveria ser usado para vender, ele deveria ser usado para engajar, para abrir a conversa. Se a gente muda a nossa mentalidade, muda todo o curso da história. Procurem trabalhar e-mails que vão estabelecer uma conversa, que vão abrir uma janela de conversa, e não e-mails que tentam vender. Está todo mundo tentando vender. 90% dos e-mails que você lê, a galera está tentando vender. Tenta abrir um diálogo, é bem diferente.
Não conheço ainda canal melhor do que o e-mail para falar com o tomador de decisão. A galera fala, pô, mas o WhatsApp? Aí eu pergunto assim, você gosta quando uma empresa que você não conhece te chama no WhatsApp? Eu não gosto, eu bloqueio na hora. Se eu não pedir o contato, eu bloqueio. Eu não curto. O WhatsApp é o meu canal particular, eu falo com a minha família, etc. Não me sinto à vontade. Para mim não é proibitivo que uma marca me chame no WhatsApp, desde que eu tenha, de alguma maneira, demonstrado interesse em conversar com aquela marca, tá certo? Ligar, então, uma empresa que eu não conheço, toca número desconhecido, eu particularmente não atendo no meu celular, é uma questão minha. Também não conheço ninguém que gosta de telemarketing. Então, a gente vê que tem algumas questões que, se a gente for eliminando esses canais, a gente fala, tá bom, então eu prospecto por onde? LinkedIn também não dá. O meu inbox do LinkedIn, eu devo receber umas 10 abordagens frias por dia. Às vezes alguém me chama para alguma coisa importante no LinkedIn, eu não vejo a mensagem, passa batido, porque cai no meio de um monte de spam. Mas o e-mail ainda é o horário nobre, digamos assim, é o lugar nobre de se estar, galera. Se você consegue colocar um e-mail bem escrito, personalizado, bem contextualizado na caixa de entrada da pessoa que toma a decisão, isso faz a diferença. É o horário nobre, você fisga a atenção. Ainda que seja por uma pequena janela para você abrir uma conversa. Depois o seu trabalho é expandir aquela janela e depois mais para frente você vai tentar vender, tá bom? Mas dentro de um fluxo de cadência bem automatizado, bem digital, no meu exemplo bem simplesinho aqui com 3 e-mails, você pode ter várias ramificações, que é eu mando um primeiro e-mail. O que pode acontecer nesse primeiro e-mail? Pô, deu bounce. O e-mail não existe mais, a pessoa não trabalha mais lá, o e-mail está quebrado. Beleza. Dentro do Hamper dá para você configurar a automação de bounce, que é o seguinte, eu bati naquela empresa, tentei falar com aquela pessoa, não consegui, o Hamper dá um jeito de achar uma outra pessoa dentro da empresa e falar assim, estou tentando falar com a pessoa de TI, mas o e-mail dela não está funcionando, você consegue me avisar qual que é o e-mail aqui para eu tentar o contato com ela? Então existem formas para você contornar os e-mails que retornam. Beleza, digamos que o e-mail passou, entre o e-mail é válido. A pessoa não respondeu, pode ir um follow-up. O follow-up vai alguns dias depois. Vamos dizer que você fala assim, poxa, a partir do follow-up, para mim já é interessante ligar. E aí você pode criar gatilhos para conexão. E aí, dentro de uma tecnologia como o Hamper, você pode presumir a intenção da pessoa, do tipo assim, olha, se essa pessoa abrir o meu e-mail 10 vezes em um espaço curto de tempo, essa pessoa, algum nível de interesse ela tem. Então, no lugar de eu mandar e-mail para 100 pessoas e ligar para 100 pessoas, faria mais sentido eu mandar e-mail para 100 pessoas e ligar para aquelas 20 pessoas que demonstraram algum interesse. Então, vamos dizer que ela ainda não respondeu e eu ainda vou caminhar para o e-mail final. O que pode acontecer? Completada a cadência, eu tenho uma parcela que se interessou ou respondeu no e-mail, que é o fruto mais baixo, ou não respondeu o e-mail, mas eu liguei e consegui conectar. E essa pessoa vai avançar no meu processo. Eu preciso conseguir converter ela e passar ela para o meu CRM de uma forma fluida, onde ela vai continuar sendo atendida, desta vez sob uma ótica agora sim de vendas, e não mais uma ótica conversacional, como a gente estava tratando até aqui, ou essa pessoa não respondeu, não consegui falar com ela no telefone, concluiu a cadência, eu vou transferir ela para minha plataforma inbound, onde ela vai ficar recebendo conteúdos, sendo nutrida por um tempo para ter contato com a minha marca, entender melhor o que eu faço, para quando eu prospectá-la novamente, ela ter um recall da minha marca e quem sabe na próxima prospecção ela reagir positivamente. Preciso para começar a ter esse stack todo? Não precisa, tá? Mas o modelo mental que eu estou tentando propor aqui, né, dos pontos de escoamento para onde ir, para você não se limitar a só fazer uma sequência de atividades com começo, meio e fim. A quantidade de perspectivas que a gente tem são mais ilimitadas, né? E é um pouco dessa reflexão que eu quero trazer para a gente pensar quando o assunto é cadência. Eu quero falar um pouquinho sobre conexão e qualificação. Desde sempre, né, a gente sempre enfatizou muito a importância do canal e-mail, e aí muita gente perguntava para mim assim, pô, Ricardo, mas você não recomenda que ligue? Para mim, o telefone, talvez o telefone eu forço um pouco, mas a comunicação por voz
que hoje a gente faz muita comunicação por voz também, via Google Meet, né, via Zoom e por aí vai, mas a comunicação síncrona por voz, para mim, é a maior ferramenta de vendas que existe. Se vocês virem aqui na sala que eu estou agora, que é onde fica o time comercial da Hamper, às 2h da tarde, é um barulho insuportável de ligações de gente conversando, de gente fazendo demo, é pujante, né? Então, sim, a ligação, a conversa síncrona, ela é fenomenal, mas ela é custosa e falar com quem não está pronto para você falar vai custar caro. Custa caro financeiramente e custa caro do ponto de vista de desgaste das pessoas. Quem já teve experiência de ter uma área de inside sales, uma área de SDR que faz prospecção fria na base de tentativa e erro, sabe o quão estressante sabe o quão difícil é desenvolver e manter esses profissionais. Então, fazer ligação faz todo sentido, quando a ligação faz sentido, né? Então, a gente tem que usar essa ferramenta quando ela vai realmente fazer a diferença. Eu falei um pouco sobre os alertas de conexão que são possíveis de criar dentro de uma tecnologia como a Hamper. Então, assim, quando é hora de ligar? Quando é hora de conectar? Conexão, para mim, é mais do que só ligar. Você pode se conectar por WhatsApp, eventualmente, se conectar por algum outro canal. Mas, para mim, tem que ter timing e tem que ter contexto. Só fazer uma ligação fria que pega no susto não funciona. Agora, se você consegue ligar com uma boa contextualização, com um bom preparo, porque você sabe com quem você está falando, você tem contexto, você sabe os materiais que aquela pessoa já consumiu, né? Quantas vezes ela viu o teu e-mail, qual e-mail ela se interessou mais, e você tem o dado de timing, ou seja, você sabe que a pessoa abriu o e-mail 10 minutos atrás, aí você tem uma vantagem, aí você tem uma janela de conversação que o seu papel é tentar expandir essa janela. Ela é muito pequena, né? Volto ao ponto, eu falei que colocar o e-mail na caixa de entrada de tomador de decisão é o anúncio no horário nobre, né? Mas é uma janela muito pequenininha, porque a pessoa viu o e-mail, ela arquivou, ela voltou a resolver os problemas que ela estava resolvendo. Você tem que conseguir explorar aquela pequena janela de atenção que você conquistou e dar um jeito de expandir ela, tá? Então, alguns gatilhos de alerta de conexão. O Hamper Prospect gera gatilhos para fazer ligação mesmo, com base em quem está abrindo os e-mails. Você pode usar uma plataforma de inbound como o Hamper Marketing e, a partir de dados de intenção, você também ligar. Como, por exemplo, a pessoa visitou a página de preço do meu site, ou se a pessoa é do segmento tal, um segmento que me interessa, e baixou um e-book no meu site, talvez eu não ligaria para todo mundo que baixa o meu e-book. Mas se a pessoa bate com o meu ICP e baixou o e-book, aí eu quero ligar. Então, são exemplos de janelas de conexão que a gente tem. E outra oportunidade que a gente tem aqui, para não dizer que o canal ligação ele é 100% analógico, hoje já existem formas de a gente trabalhar esse canal de uma forma mais digital. Significa que eu recomendo automatizar a ligação? Automatizar de disparar a ligação para uma galera? Não recomendo. Recomendo colocar IA para ligar, para simular que é uma pessoa conversando? De longe eu não recomendo. Mas se você faz gravação da sua ligação, e dentro dos nossos produtos, o CRM do de prospecção dá para gravar, a gente ainda não trabalha com transcrição e com IA, tá? Para essa finalidade, é importante mencionar, mas acredito que no futuro próximo a gente vai ter, que é você conseguir gravar a ligação para você ter insumo. Essa gravação ela pode ser insumo tanto para a inteligência humana, ou seja, para o próprio vendedor se ouvir e aprender com a sua ligação, quanto para a liderança do time de vendas ouvir e dar coach, e você gerar analytics, você saber horários que você liga, que tem maior chance de conversão, duração de ligação, que é melhor, tempo de fala, é melhor o lead falar por mais tempo, é melhor o vendedor falar por mais tempo, para você conseguir dar coach e desenvolver o seu time. Mas, num futuro não muito distante, a gente já deve estar conseguindo usar a inteligência artificial para transcrever a ligação e tirar analytics a partir dessa transcrição. Mas vamos um passo por vez. Eu acho que de onde eu vejo que o mercado está hoje, mandando mensagem genérica para
saber a hora certa de ligar e aprender com as ligações realizadas, a gente já tem um grande avanço, mas aguardem, acho que uma questão de mais alguns meses a gente deve ter novidades nesse espaço de inteligência artificial. Como qualificar, tá, galera? Eu não vou correr o risco de simular uma ligação de prospecção ao vivo, não me considero uma pessoa legítima para isso, e é até uma coisa que eu questiono bastante. Eu vejo algumas pessoas do mercado de marketing e vendas que ocupam um cargo como eu, né, de CEO ou de founder, que indicam como que o SDR tem que ligar. Eu fico pensando assim, qual que é a legitimidade dessa pessoa ensinar como fazer ligação, porque eu duvido que o CEO pega o telefone e faz ligação fria. Eu não faço, tá, galera? Então eu estou assumindo aqui, eu não ligo, eu tenho gente competente para isso, para fazer isso, não me sinto a pessoa mais legítima para simular uma ligação, mas sei de critérios importantes, porque isso está nos nossos playbooks internos aqui, de certa forma, dentro do que a gente repassa também para os nossos clientes. Processo muito simples, qualificatório, é muito assim, muita gente se preocupa em ligar, e ligar e conseguir pegar atenção é tão difícil que às vezes a gente não sabe o que falar. Então, assim, o que falar quando o prospect atende, né? Eu separaria a conversa em 3 estágios. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu coloquei muito aqui em forma de pergunta, tem que tomar muito cuidado para a conversa de conexão e de qualificação não parecer um interrogatório, né? Não parecer um formulário de perguntas fechadas. Inclusive, galera, se a tua qualificação ela pode acontecer com perguntas fechadas, por que não usar alguma ferramenta conversacional para fazer isso? Chatbot, WhatsApp, Typeform, algum formulário inteligente. Aqui na Ramper a gente faz muito isso. Majoritariamente a nossa qualificação, hoje a gente ainda não tem produto especificamente para a qualificação, flertamos com a ideia, quem sabe um dia, mas essa dor é resolvida. No limite tem o Typeform, ferramenta de formulário maravilhosa, tem versão gratuita. O pessoal da Leadster que falou aqui, não é exatamente para qualificação a ferramenta deles, mas serve também. Então, tem ofertas disso no mercado. Minha recomendação, tomar muito cuidado com ferramenta de qualificação de mercado que roteiriza a ligação de SDR. Ninguém gosta de falar com SDR que claramente parece um robô que decorou script, que não tem interesse nenhum, não é um papo de negócio, é um papo de qualificação. Corram disso, galera. Tem que parecer ou tem que ser, de fato, um papo de negócio. Você conseguiu conectar com uma pessoa que toma decisão dentro de uma empresa, você explorou aquela janela que eu falei de atenção. Você tem que conseguir expandir. Você só vai conseguir expandir sendo interessante, sendo interessada e não sendo interesseira, né? Se você só demonstrar que você só quer pegar os dados daquela pessoa, o que você só quer vender para ela, você vai parecer interesseira. Você tem que parecer interessante. São coisas bastante diferentes. Então, minha recomendação, essa conversa ela vai passar por 3 etapas diferentes. Uma parte mais de investigação. Eu preciso saber se aquela pessoa, aquela empresa vive o problema que eu resolvo, se ela tem consciência daquele problema, porque isso vai setar o que eu vou conversar depois. Se ela não tem nem consciência do problema, não adianta eu perguntar se ela tem orçamento para resolver aquele problema. A conversa muda de curso, né? Se ela tem consciência do problema, eu preciso saber como ela resolve hoje. Vamos supor que eu vendo software de gestão. Para ela resolver o problema do software de gestão, ela não precisa necessariamente usar um ERP. Ela pode usar um Excel, ela pode usar um caderno. De alguma maneira, ela faz gestão. Talvez ela só não use um ERP. E aí eu preciso mapear como ela resolve esse problema hoje. E aí eu vou para algum... Depois que eu tive num campo mais exploratório, mais investigativo, eu vou afunilar essa conversa para perguntas um pouco mais qualificatórias, porque eu preciso avaliar se faz sentido ou passar para frente ou não. Então, qual que é a urgência para resolver aquele problema? Se a pessoa já resolve o problema dela de forma satisfatória, para que eu vou passar para um executivo de contas fazer uma reunião? Não faz sentido. A pessoa não me deu abertura. Ela fala assim, não, eu já resolvo o problema, estou feliz, nota 10 para o meu fornecedor, não estou aberto a conhecer novos. Beleza, obrigado, acabou ali a conversa. Se ela não resolve de forma satisfatória, é importante entender a urgência, né, que ela tem. Ou seja,
Resolver esse problema é algo que está mais nos planos ainda dentro de 2023 ou é algo que está para o final de 2024? Que é bem diferente. Talvez se resolver esse problema, a urgência resolver para daqui a um ano, não faça sentido fazer uma reunião comercial agora. E outra coisa é se já tem orçamento para resolver aquele problema. E aí tem muita gente que questiona assim, cara, as perguntas de orçamento elas são super indelicadas se elas forem fechadas. Mas dá para fazer perguntas investigativas, você orbitar em torno daquele assunto, por exemplo, fazer uma pergunta muito direta, tipo assim, você tem budget, né, para contratação de X, sei lá do que você vende, né? Pode até ser, para determinados mercados, talvez não agride. Por exemplo, você vende vale-refeição, provavelmente a empresa já tem um orçamento e ela não vai se sentir ofendida se você perguntar. Agora, para algumas coisas, tipo assim, eu vendo uma consultoria estratégica. Aí eu pergunto para a empresa, quanto que você tem de orçamento para contratar uma consultoria estratégica? Provavelmente a empresa vai responder nada. Tá certo? Então, a gente tem que conseguir fazer perguntas ao redor disso para tentar descobrir se provavelmente ela já está gastando para resolver esse problema. Talvez ela só não saiba. E aí a gente tem que ser inteligentes o suficiente para conseguir conduzir essa conversa e extrair essa resposta, ainda que a gente não faça uma pergunta direta e fechada, tá bom? Para daí chegar na terceira etapa para definir se vai avançar ou não. O que é o avançar? Normalmente quem prospecta não vende, ou se é a mesma pessoa, tem momentos diferentes. Não é na primeira ligação que você vai fazer uma venda, então você ainda vai agendar uma call de aprofundamento, uma call de diagnóstico, uma call de apresentação de solução e por aí vai. Se a equipe já é especializada, tem SDRs e tem Account Executives, normalmente o papel do SDR termina quando ele faz o agendamento do lead qualificado para um Account Executive, tá? Uma dica aqui, muita gente reclama assim, meu time de SDR faz muito agendamento, mas é tudo desqualificado. São problemas nas etapas anteriores. Outro problema, a galera agenda, mas depois o cliente não aparece na call. Problema comum, né? O problema do no-show. O que eu recomendo aqui? O SDR, ele tem que vender a call com o Account Executive para que o lead tenha vontade de ter aquela call. Então, o produto do SDR não é o produto que a empresa vende. O produto do SDR é vender o Account Executive. Então, o SDR tem que conseguir falar assim, cara, eu vou marcar uma call com um especialista da minha equipe no seu nicho. A pessoa, cara, já conversou com um monte de empresas parecidas com você, inclusive os seus concorrentes, tem conhecimento, vale um papo, porque ainda que você não for comprar, ainda que o seu momento de compra não seja agora, eu tenho certeza que ter uma call com esse consultor vai te esclarecer um pouco mais sobre o assunto, se você não volta dessa conversa de mãos abanando. Outra coisa que é importante o SDR mencionar, se você não for conseguir, olha, a gente vai agendar a call, se você não for conseguir comparecer na call, você consegue me avisar? Só porque senão pega mal para mim com o meu colega, porque eu marco reunião para ele, a pessoa não aparece, depois ele vem me cobrar. Então, se você não puder, você me avisa, podemos ter esse compromisso? Isso arremata, isso diminui drasticamente o no-show, dentre outros problemas aí que podem vir oriundos de uma qualificação mal feita. E aí, galera, vamos falar sobre a parte negligenciada da prospecção, né? Eu percebo assim, 90% da banda cognitiva da galera está assim, para quem que eu tenho que mandar e-mail, como que eu escrevo o e-mail, né? A galera negligencia, talvez soe um pouco taxativo aqui, né? Mas talvez a galera de vendas é mais de humanas, é menos analítica, é menos processual, mas eu acho que a gente tem que aprender com isso, tá? Fazer coisas de forma digital, a gente já está fazendo há pelo menos 10 anos, né? E a prospecção não fica de fora. Se você usa uma plataforma como o Hamper ele te dá analytics de tudo que acontece. Ele te dá estatística por cadência, por e-mail, por contato, você sabe quem abriu, quem respondeu, quantas vezes abriu, quando respondeu, taxa de abertura de cadência, faz teste AB, tipo assim, eu estou em dúvida se eu escrevo um assunto longo ou assunto curto. Teste AB, testa, descobre. E uma recomendação que eu dou, que, poxa, ainda vejo pouquíssima gente fazer, vai de encontro com tudo que eu estou falando de criar clusters e etc. Quando eu olho a conta,
hamper de grande parte dos clientes tem uma cadência acontecendo, ou duas cadências acontecendo. Aí você fala assim, cara, você tem um poder de fogo. Não é assim que você vai atacar 1 milhão de pessoas de uma vez só. De novo, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Por que não trabalhar com 5 cadências ao mesmo tempo? A velocidade de aprendizado que você vai ter vai ser muito maior do que você fazer uma cadência por vez. Uma cadência só tem 2 caminhos, dar certo ou dar errado. Se você trabalha com várias cadências ao mesmo tempo, você pode estar aprendendo, otimizando, pausando o que está dando errado. Aí você pausa, melhora ela e põe de novo. Você pode ver assim, cara, isso daqui está indo bem, mas podia ir melhor, eu vou só dar uma tunadinha, entendeu? E você estar trabalhando, testando coisas diferentes, testando copies diferentes para públicos diferentes, rodando vários clusters ao mesmo tempo. Isso, para mim, é a maestria em termos de prospecção. Vejo pouquíssima gente fazer, tá? Pouquíssima gente mesmo. Infelizmente, é muito tentador pegar a lista, fazer um disparo, esperar o disparo acabar e falar, pô, não funcionou. Mas eu acho que se a gente quer se comprometer com o crescimento da nossa empresa, né, o nível de empenho que a gente vai ter que colocar nas coisas tem que ser um pouco maior. De verdade, não dá muito mais trabalho trabalhar nesse modelo. Só precisa de um pouco mais de compromisso, vai ter que aportar um pouco mais de inteligência no processo, mas não tem mal nenhum. Para mim, o problema de verdade é não vender, né? Para todos os outros, tem cura. Só não tem cura a falta de receita, né? Quando falta receita, puta, a empresa vai mal, a gente tem que desligar a gente começa a flertar com ter que fechar a empresa. Para todos os outros problemas, tem cura, né? Então, problema ruim é vendedor com agenda vazia, ociosa, né? Isso é problema real. O resto, a variável está no nosso controle de a gente fazer. Se a gente vai realmente entrar com prospecção, temos que se comprometer com isso, temos que entrar de cabeça. E aí, galera, para caminhar para os finalmente, trouxe 5 dicas aí, assim como ontem, para a gente arrematar, e aí a gente já vai aterrissando o conteúdo por aqui, a gente abre para perguntas e respostas em seguida, acho que mais uns 10, 15 minutinhos aí, para eu passar esses takeaways e algumas referências que eu queria trazer para vocês. Trouxe um slide repetido, quase, muda um pouco os dizeres aqui, confesso, mas assim, é porque eu quero que fixe. Eu ainda vejo todo mundo indo nessa direção. Qual que é a fórmula? Contrato 2 SDRs, pago pouco para os SDRs, pego a base fria da Receita Federal e boto essa turma para ligar e para mandar e-mail genérico. Aonde eu vou chegar fazendo isso? Em lugar nenhum. Vai dar 3 meses, eu vou demitir os SDRs, ou eles vão sair por conta própria, vou cancelar lá a ferramenta e está todo mundo fazendo isso. Infelizmente, galera, assim, eu preciso dar o braço a torcer, tem pseudos gurus no mercado que pregam isso, mas eles não fazem isso, eles ensinam isso, eles ganham dinheiro vendendo isso. É aquela história de, na corrida do ouro ficou rico quem vende pá e picareta, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Se você vai, de fato, fazer, se comprometa. Algumas coisas, né? Assim, preciso ter SDR para fazer prospecção? Não precisa, mas é desejável. Tá? Você pode ser founder da tua empresa e está começando a vender e você mesmo vai fazer a prospecção. Não tem problema nenhum. Só que chega uma hora que se você é founder, você prospecta, você vende, você entrega, você atende suporte, você manda uma nota fiscal, aí você vai fazer renúncias. A primeira coisa que dança é a prospecção. Você fala, nossa, eu estou gargalado, eu não posso gerar ainda mais reuniões para mim. Então você vai abandonar. Nessa hora é a hora de você escalar o teu processo comercial, né? Então, se você está sobrecarregado, mas está tendo resultado, é hora de começar a colocar account executive, SDR e ir especializando o teu processo. Mas, na medida do possível, recomendo ter SDR. O caminho de ter SDR não é contratar pessoa júnior em início de carreira, dar um computador com ela, com um software para ela prospectar, um telefone e falar, ó, vai lá e executa, eu espero que você faça 100 ligações por dia. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que o caminho é contratar gente que sabe o que está fazendo, então SDR que tem alguma formação, ou se essa pessoa não tem formação, você vai ter que suprir esse gap, e suprir esse gap é mais do que colocar no Academy gratuito de alguma ferramenta para assistir e achar que a galera sai pronta para fazer, porque não sai, tá?
tem que dar formação, principalmente do nicho que você atua. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um cliente, ele vendia consultoria para logística, para áreas de logística de grandes players, grandes indústrias. O ticket médio da consultoria dele era 300 mil reais. E ele já tinha fracassado, né, tentando contratar da SDR Júnior e tal, e aí conversando com ele, entendendo um pouco melhor, eu falei, não, na minha cabeça já falando assim, tá, é óbvio por que a conta não fechou, né? Você vende um negócio de 300 mil reais, você quer gastar 1.000, 2.000 reais de salário numa pessoa, você quer falar com o C-level responsável por logística dentro de uma grande empresa, e você quer colocar uma pessoa que, sem demérito, a pessoa não teve preparo nenhum para conduzir uma conversa com aquela pessoa. E aí eu dei uma ideia para ele, eu falei, poxa, talvez você não consiga pagar um salário de 10 mil reais mesmo nessa função, então tudo bem. Por que você não contrata gente formada em logística, pelo menos? Ou gente que está estudando logística? Porque daí se a pessoa ela pode não ter uma puta experiência em vendas, mas ela tem conhecimento sobre logística e ela consegue estabelecer algum grau de conversa sofisticada com a pessoa que você está conversando. E isso destravou, lógico, não foi como mágica, né? Não quero contar assim como se fosse a história perfeita aqui, mas ajudou a resolver. Foi um passo na direção de resolver, tá bom? Então, para mim, a conta não fecha quando a gente tenta resolver problema complexo de uma forma simples, né? Ou vender algo caro tentando pagar barato, né? Não tem muito almoço grátis, né, galera? Não tem as oportunidades gratuitas, as oportunidades de mato alto, elas já foram exploradas, né? A má notícia é que a gente tem que se empenhar um pouco mais para conseguir chegar no resultado. Pois é, eu trouxe uma print aqui, era um GIF, tá? Mas eu acho que a plataforma aqui não suporta. Isso daqui, gente, lembra que eu falei que o meu inbox do LinkedIn ele é insuportável? Esse daqui é um exemplo. Eu tirei essa print screen hoje para preparar, enquanto eu estava refrescando o material da aula ali. E aí dá para ver, talvez eu nem peguei o período mais crítico, tá? Eu falei que eu recebo uns 10 por dia. Tem umas mensagens que eu leio ou arquivo, talvez não esteja tudo aqui, mas olha, o que eu ia mostrar é que, assim, na medida que eu vou dando scroll no GIF, você vê que todo mundo escreve mais ou menos a mesma coisa, aborda do mesmo jeito. E o que eu leio? A pessoa querendo me vender. Vender. Em cada parágrafo. A pessoa acha que porque viu que assim, oi, Ricardo, eu vi que você é CEO. Quero te vender. Abraços. Então, assim, galera, não cola mais, né? O LinkedIn se tornou um território insuportável. Ainda agrega muito valor. A timeline, adoro ler as coisas que estão lá, publico lá, tem conteúdo de valor. O inbox do LinkedIn virou um Deus nos acuda. E aí, às vezes, alguém me chama e quer conversar sobre o assunto sério e eu nem vejo. Isso daqui é uma amostragem do que está rolando no mercado. Corram disso. Tá proibido mandar mensagem no LinkedIn? Poxa, não tá. Mas eu iria por um caminho assim, eu já mandei cold mail para essa pessoa, ela já tem engajamento comigo, ou ela já me consome conteúdo inbound, e aí eu vou escrever uma mensagem para essa pessoa personalizada, eu vou estudar onde ela já trabalhou, eu vou buscar pontos de rapport, contatos em comum, e eu vou tentar estabelecer uma conversa, eu não vou tentar vender, tá bom? Próxima dica, prospecção é uma coisa, outbound é outra, normalmente andam juntas, mas não precisa ser sempre juntas, você pode fazer prospecção inbound, você pode prospectar leads perdidos no seu CRM. Esse slide ficou um grande propagandão da Hamper, me perdoem por isso, tá? De novo, volto ao ponto, eu não estou no intuito de vender aqui, para mim só foi prático, porque eu tenho um slide muito bonito, que é esse, by the way, assim, né? Que para mim exemplifica bem a mensagem que eu quero transmitir. Poderia trocar a ferramenta por qualquer outra, tá? Para ser justo, não é Hamper Marketing, é RD Station, não é Hamper Pipeline, é Pipe Drive, whatever. Olhem as oportunidades que vocês têm dentro dos espaços que você tem, né? Então, você tem leads de marketing, seja formulários do teu site, seja dentro de uma plataforma inbound. Ontem eu fiz essa reflexão, hoje eu faço de novo. Se você gera 100 leads por mês, desses 100, 10 viram venda, você joga fora todo mês 90 leads. A maior parte das empresas fazem nada com esses leads. Aqui na Hamper, a gente reprocessa esses leads de tempos em tempos. Para cada motivo de perda no CRM, tem um tipo de cadência
dentro do Hamper. O que a gente faz? Reprocessa essa galera. Processo inbound. A gente deve ter milhares de gente que todos os meses vão lá e preenchem algum formulário da Hamper para alguma coisa. Baixa um material, assiste um vídeo, pede contato. Nem todo mundo está pronto para ir para vendas. A gente não passa. O que a gente faz? De vez em quando, recortes da nossa base, faz phishing na base. A gente pesca, né? Literalmente, a gente pesca dentro do nosso laguinho lá inbound. A gente vai nas centenas de milhares de contatos que a gente tem lá, faz um recorte, fala, eu quero falar só com agências de São Paulo para convidá-las para um evento. Jogo no Hamper e prospecto essa galera. Então, assim, dá para fazer o outbound e pescar mar aberto, usando dados do LinkedIn, usando dados da Receita Federal? Dá. Mas tem outras oportunidades também em outros lugares que não são tão exploradas, tá? Então, vale estar atento. Eu estou a todo momento falando que prospecção não é sobre vender, o que parece contrassenso, né? Mas são etapas diferentes e a venda não acontece na etapa de prospecção, portanto, perca o vício de tentar vender na prospecção. Uma coisa que a gente gosta de fazer na Hamper é quando a gente vai fazer prospecção, a gente não tentar marcar reunião para vender o software. Porque a gente vai falar com um monte de gente que não estava pronta para isso, enfim, a gente vai queimar asfalto e a gente vai queimar dinheiro da empresa aqui nossa, né? Porque custa caro. Eu vou ter que ter, talvez, se eu for falar com um monte de gente desqualificada, talvez eu tenha que ter um time comercial com o dobro do tamanho que eu tenho e não necessariamente o resultado vai dobrar. Provavelmente não. Então, no lugar de fazer prospecção e tentar marcar reunião, a gente normalmente usa a prospecção para convidar para um evento, para alguma coisa que é um passo na direção de vender, mas ainda não é vender. Tá? A gente tem o Hamper Day, eu já falei disso algumas vezes, para quem não conhece, o Hamper Day é um evento da Hamper que acontece em bases mensais, a gente está fazendo um por mês, quase que desde o meio desse ano. E aí a gente, para encher a sala do evento, a gente se faz valer de várias coisas, né? Convida cliente ativo, faz prospecção, tem um pouco de tudo. E aqui está o funilzinho de prospecção para trazer gente para o nosso evento. A gente segmenta dentro do ICP. Eu não quero trazer qualquer pessoa para o evento. Eu não vou trazer gente que não tem potencial de fazer negócio comigo. Nada contra, né? Mas tem um custo para a gente fazer isso. Eu quero trazer gente que está dentro do meu ICP. Então, eu sigo as regrinhas do ICP que eu falei, clusterizo o segmento por região. Poxa, se o evento é em São Paulo, talvez não faça sentido eu prospectar regiões muito distantes, tá certo? Então, eu faço aqui a minha segmentação. Quando eu vou falar com essa galera, no lugar de fazer um copy tentando vender Hamper, eu faço um copy tentando falar da dor daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente está num período de fim de ano. Eu posso presumir que o nosso público, que são empreendedores, são líderes de vendas, de marketing, estão preocupados com o planejamento do ano que vem. Então, eu vou usar isso como gancho. Cara, vem para o nosso evento aqui, vai te dar um monte de input para o teu planejamento estratégico do ano que vem. Mais ou menos nessa linha. E depois, no evento, aí é a ação onde a gente dá show. E ali no evento, esse pessoal tem a oportunidade, assim, passa o dia vendo conteúdo, tem algum nível de contato com os nossos produtos, tem algum nível de contato com o nosso time, entende como a gente faz as coisas e fala, eu quero fazer parte disso. Eu quero usar um dos produtos dessa empresa. Pô, eles falaram um monte de coisa que faz sentido para o meu negócio. Então, o evento, e fazer o evento, by the way, acaba não acertando só em gerar leads, né? A gente gera leads, mas a gente leva leads que já estavam no nosso funil, às vezes estão na cara do gol para fechar, só faltava um empurrãozinho, a gente põe lá no evento, a pessoa sai delighted com a Hamper e quer fechar, e a gente leva clientes ativos. Porque a gente quer tratar bem o cliente também. Nosso game não é só trazer gente nova. Eu quero que o cliente que está comigo há 5 anos fique 10 anos. Eu quero que o cliente que já usa o Hamper Prospect use melhor o Hamper Prospect, porque daí ele vai querer usar o Hamper Pipeline também. Então, o evento acaba acertando várias outras coisas. Eu brinco que o evento é uma forma de fazer field sales em escala. Eu consigo colocar no Hamper Day 150 pessoas por evento. Qual seria o custo de eu visitar cada uma dessas 150 pessoas? Orbitante. Qual que é o custo do Hamper Day? Barato. Se paga a venda do ingresso do Hamper Day, paga o custo do Hamper Day. O canal que eu recomendo para todo e qualquer cliente
da Humper fazer. Tem algum grau de complexidade, não é um negócio trivial, mas uma baita arma de marketing e vendas aí, tá bom, galera? Aí, por fim, um slide repetido com a aula de ontem. Talvez quem está assistindo a aula de hoje não necessariamente assistiu a de ontem, portanto, eu quero reforçar. Créditos dessa imagem não vão para mim, vão para o G4. Eu sou mentor do G4, me sinto à vontade de usar alguns ensinamentos deles aqui. Esse é um dos gráficos que eu mais gosto, assim, que eles apresentam nas imersões. Não é muito difícil de encontrar nos materiais deles, onde eles traçam a curva de evolução de qualquer processo. E eu acho que prospecção passa por isso. Eu acho não, eu tenho certeza que prospecção passa por isso. E eu vejo muita empresa que começa pelo fim. O que é começar pelo fim? É falar assim, cara, eu tenho pouco lead. Um amigo meu falou que eu preciso usar Humper. Eu vou implementar Humper aqui. Então, começa pela tecnologia. Não sabe prospectar. Não tem as pessoas que vão prospectar, não tem método, não tem validação, não tem ICP. Eu brinquei no começo, né? A maior parte dos clientes que a gente entrevista não tem clareza de para quem que vai vender. Loucura. Então, assim, qual que é a curva de evolução de um processo? Primeiro, a gente precisa fazer com as pessoas. Como que eu começo a prospectar? Eu começo eu mesmo, na mão. Então, eu tenho hipóteses só no começo. Eu acho que se eu prospectar aquele público, vai ser interessante. Como eu valido isso? Testa. Manda mensagem para 30, para 50, na mão. Você mesmo. Você vai passar por essa zona aqui de picos e vales do aprendizado inerente, aí, pum, acertei. Eu encontrei um processo que gera resultado. Eu estou entendendo mais ou menos com quem eu tenho que falar, como eu tenho que falar, com que frequência. Eu tenho que playbookar. Isso vira processo. O processo gera padrão de qualidade, estabiliza, eu consigo ensinar outras pessoas a fazerem aquilo, não precisa mais ser só eu. E aí eu coloco a tecnologia. A tecnologia vem como um fator de aceleração, como um componente de escala, né? Mas eu não tenho como escalar algo que não está validado. Porque se o processo está bagunçado, se eu pôr tecnologia nessa etapa que está bagunçada, eu escalo uma bagunça. Eu vou jogar dinheiro fora, eu vou queimar a imagem da minha empresa no mercado porque eu estou fazendo em escala a coisa do jeito errado, não faz sentido nenhum. Primeiro eu descubro o jeito certo, depois eu escalo, depois eu acelero. Tá certo? Queria muito fechar com esses dizeres, porque eu ainda vejo, eu falei sobre vários erros que eu vejo as empresas cometendo, talvez esse seja um dos maiores, né? Buscar escalar antes mesmo de ter aprendido, de ter validado. Beleza, galera? Temos aí 30 minutos para Q&A, vou ficar muito feliz aí de responder as perguntas que eu imagino que vocês têm. Vamos lá, galera. Primeira pergunta, deixa eu só dar um golinho de água. Vamos lá, gente. O William perguntou o seguinte: quando você menciona a utilização de 5 cadências diferentes para teste, poderia detalhar como essas cadências variam em termos de conteúdo e abordagem? Como você recomendaria segmentar o público para esses testes para garantir que não estamos atirando para todo lado, mas sim focando em qualidade e relevância? Vamos lá, eu vou me ater à questão de ter 5 cadências. Vamos dar vários passos para trás, lá no slide de clusters que eu tinha mostrado, né? Eu demonstrei que se você for atender 4 segmentos diferentes, como assim, o prospecto, advocacia, contabilidade, software e agência de marketing. 4 segmentos diferentes. Mas quando eu vou granularizando região, porte, cargo da pessoa, eu consegui chegar em 160 clusters. 160 clusters, para cada cluster eu poderia ter uma cadência diferente, com uma mensagem diferente. Por quê? Se eu estou falando com o dono da agência, eu falo de um jeito. Se eu estou falando com o gerente operacional da agência, eu falo de outro. Se eu estou falando com um dono de um escritório de contabilidade, que muitas vezes também é um contador, eu tenho um jeito de abordar. Se eu vou falar, sei lá, com uma pessoa de RH, é outro jeito. E isso, per se, já define, tá, William? Então, o número de clusters total já determina o bottom line de número de cadências que você poderia ter. Lógico, você não precisa ter as 160 cadências ao mesmo tempo, né? Nem recomendo. Vai penetrando, vai fazendo por partes.
Mas você pode, para o mesmo público, também testar públicos diferentes. Como? Faz teste AB ou monta para o mesmo público uma lista de 500 contatos de um lado, uma lista de 500 contatos do outro. É a mesma segmentação, listas diferentes. Trabalha uma cadência de um jeito para um, trabalha uma cadência de outro jeito para outro. Isso vai gerar aprendizado, isso vai gerar métrica, enfim. Reduz o risco do spray and pray, né? O que é o spray and pray? É apertar o botão enviar e rezar para dar certo. Normalmente, se só tiver muita sorte, a nossa reza ela é atendida. Na maioria dos casos, não é. Para evitar contar tanto com a sorte, trabalhar mais de uma cadência é o caminho. Tem mais pergunta, galera? Vamos lá, como encontrar clientes em um mercado específico? Automação de geradores. Entendendo? A automação de geradores deve ser o nicho que essa pessoa prospera. Com muitas empresas pequenas. Pois é, vamos lá. Eu acho que existem dois caminhos para você segmentar e encontrar clientes. Um deles é LinkedIn. E no LinkedIn a gente tem as empresas, a gente tem as pessoas dentro das empresas e a gente filtra por segmento, por cargo e por aí vai. Só que muitos segmentos, muitas empresas ainda não estão no LinkedIn. E aí o outro caminho seria usar alguma fonte de dados, de lista, que beba da fonte da Receita Federal. Porque a Receita Federal tem o cadastro das empresas. Toda empresa que tem um CNPJ aberto já está lá na Receita Federal com alguns dados mínimos. Dentre esses dados mínimos, a região geográfica daquela empresa e o segmento, pelo KINAI. Então, por exemplo, se eu vendo para empresas de automação de geradores, por exemplo, eu imagino que tem um KINAI. Se esse nicho ele não tiver nenhum KINAI dedicado para ele, aí temos um problema. Mas vou presumir aqui que tem um KINAI. Aí, tendo pelo KINAI, eu filtro, eu falo que eu quero todas as empresas que têm esse KINAI dessa região. Eu posso enriquecer esse dado, tá? Eu posso enriquecer e falar assim, eu vou usar o Hamper para ir no site dessas empresas, encontrar os tomadores de decisão e montar uma lista, ou não, eu vou tentar fazer ligação fria para essa lista a partir dos KINAIs mesmo. Vou ligar para as empresas que têm esse KINAI. Mas daí já seria um caminho, tá? Podem existir outros, mas eu acho que principalmente aí eu mencionaria esses dois. Como inteligência artificial pode acelerar os processos de identificação, potencial de mercado, ICP, personas, etc. Vamos lá. Eu recomendo muito o uso de inteligência artificial para fazer coisas que já se tornaram um pouco no-brainers para o ser humano. Ou para te ajudar a refinar o seu pensamento, como um copilot, né? Que eles falam muito, inteligência artificial é o teu copiloto, ele te ajuda a refinar melhor o teu pensamento. Então, por exemplo, assim, definir mercado e definir ICP, eu não terceirizaria para uma inteligência artificial. Eu não posso ir lá no ChatGPT e perguntar para o ChatGPT quais mercados ele acha que a Hamper poderia vender. O que eu posso fazer é partir das minhas premissas e usar o ChatGPT para ir validando as minhas premissas, né? Isso serve para mercado, para ICP, para persona e tudo mais. Existe uma outra coisa que, assim, definir a ICP, persona, envolve muita análise de dados e pode ser análises densas a depender do tamanho da sua base de dados, né? Então, por exemplo, o caso da Hamper, a gente tem bastante cliente ativo. Se somar a base inteira da Hamper, dá muita gente. Talvez a IA ajude a interpretar melhor esses dados numa velocidade maior do que um ser humano faria, né? Talvez uma IA faça em 30 minutos o que precisaria de um analista 2 dias dedicado a fazer aquela análise. Então, ele acelera. Mas pegando, talvez pela realidade da grande maioria das empresas, a realidade de uma PME, eu acho que está mais para, assim, quesitos estratégicos, como qual mercado focar, qual ICP, qual persona,
eu não terceirizaria para a IA. Eu faria o exercício dentro de casa, como executivo da empresa, ou com meu grupo de executivos, meu grupo de liderança, e usaria no máximo a IA para refinar melhor ali a minha linha de pensamento. Mais uma pergunta aí: como ser mais consultivo na prospecção ativa? Vamos lá. A primeira coisa é não ser genérico, né? Se você... Talvez, quando a gente fala sobre vendas, consultivo é uma palavra antagônica para massivo, né? Então, se eu sou massivo, se eu sou genérico, eu não consigo ser consultivo. Essas coisas não coexistem na mesma frase, né? Não tem como eu ser genérico e consultivo ao mesmo tempo. Consultivo diz muito respeito a eu entender o que a pessoa que está do outro lado precisa. Então, algumas premissas. Se eu quero ser consultivo, eu não posso generalizar, eu não posso massificar. Segundo, se eu quero ser consultivo, eu preciso parecer interessante e não interesseiro. Se eu chego tentando vender, eu pareço interesseiro. Interesseiro com consultivo não combina. Agora, se eu quiser parecer interessante ou interessado, tipo assim, eu tenho um real interesse em conhecer o teu negócio. Eu presumo que você tem essa dor, ou eu presumo que você tem o objetivo, mas me conta mais. Vamos abrir um diálogo aqui, então. Para mim, ser consultivo está diretamente ligado a saber fazer boas perguntas e não fazer boas afirmações. Eu vejo muito copy de e-mail que faz afirmação ou pergunta retórica, né? Tipo, fala blá, 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 blá. Faz sentido para você? Ou blá, 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 blá. Vamos marcar uma call? Não faz uma pergunta que demonstre o interesse legítimo. Então, para mim, ser consultivo na prospecção ativa é saber fazer boas perguntas. Vamos lá, mais uma perguntinha. Como fazer abordagem a clientes frios que não vieram de indicação ou qualquer coisa do tipo e, ao mesmo tempo, conseguir conversar com o diretor de fato e não cair numa secretária da vida? Pois é, vamos lá. Vamos quebrar que tem algumas questões aqui. A primeira coisa, né, se a gente está falando de prospecção, provavelmente não veio de indicação, né? São origens diferentes. Mas eu acho que a relação aqui, um pouco da confusão, tem a ver com o fato de muitas empresas, elas nascem e crescem o primeiro estágio dependentes de indicação. Assim, é o relacionamento do dono da empresa, né? O networking do dono, ou são os primeiros clientes que indicam os próximos clientes. Isso é muito natural. Muita empresa cresce o primeiro estágio assim. E aí precisa abrir um próximo canal. Em empresa de venda complexa, empresa B2B, normalmente o canal depois da indicação é prospecção, porque ela acorda que ela precisa fazer inbound, que ela precisa fazer conteúdo já tarde demais. Fala, nossa, legal, eu sei que eu preciso fazer isso, mas vai levar 12 meses para me dar resultado, até lá eu preciso vender, o que eu faço? Aí vai prospectar, e normalmente vai prospectar do jeito errado, mas vem menos ao caso aqui, né? Vamos dizer que suas indicações estão extinguindo, você precisa abrir um próximo canal, que pode vir a ser a prospecção. E aí veio para o próximo receio. Eu quero falar com pessoas que tomam decisão e não com secretárias. O que eu posso te dizer? Dentro da Hamper, eu sou uma pessoa que toma decisões. Eu sou founder e CEO da empresa. Eu não tenho uma secretária, by the way. Mas se tentar ligar no telefone da Hamper, não vai falar comigo. Ninguém é autorizado a passar a ligação para mim aqui. E telefone reativo nem é uma ferramenta que a gente usa, mas vem menos ao caso. Se você ligar para uma empresa muito grande, para o telefone que está no site, deve ter uns 10 gatekeepers para você não conseguir falar com uma liderança. Porque imagina, se todo mundo que liga na empresa falar assim, posso falar com o responsável por TI, a galera passasse, essa pessoa não trabalharia, né? Ia ficar atendendo ligação fria o dia inteiro. Então, volto ao ponto que assim, eu procurei sustentar no meu argumento o tempo todo. Para mim, a caixa de entrada de e-mail da pessoa que toma decisões é o horário nobre de um anúncio, né?
Então, assim, se ligar aqui na Hamper não vai conseguir falar comigo, mas se mandar e-mail para ricardo@hamper.com.br, eu vou ler. Eu garanto que eu vou responder? Não, porque se o e-mail não tiver a ver com o que eu quero, é uma coisa que eu não preciso, não gostei da abordagem, eu não vou responder, eu vou excluir e minha vida vai seguir. Mas a probabilidade de conseguir falar comigo por e-mail é infinitamente maior do que ligar no telefone central aqui da Hamper. Por isso, muitas vezes eu falo sobre não fazer prospecção para lista fria. O que eu quero dizer com isso? Lista fria, você vai pegar lá, filtra por KNAI, pega lá um monte de empresa que só tem o telefone da central, o telefone que está cadastrado na Receita Federal. Você vai ligar naquela empresa tentando falar com uma pessoa que é executiva, a chance de você conseguir falar, ela é mínima, tá? Assim como, na minha opinião, também ligar no celular de uma pessoa que toma decisão não vai ser bem-vindo, tá? Eu não conheço, eu conheço muita gente que toma decisão dentro da empresa. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, nossa, eu adoro quando um desconhecido me liga tentando me vender alguma coisa. E aí, se a gente não gosta disso, né? A gente como pessoa, por que a gente coloca a nossa empresa para fazer, né? Agora, se a gente consegue colocar um e-mail na caixa de entrada da pessoa que toma a decisão e fisga a atenção daquela pessoa, abre uma janela, aí cabe a gente saber explorar a janela. Falei sobre isso durante boa parte do tempo da aula aqui. Beleza, vamos lá, mais uma do William. Como podemos aprofundar nas perguntas investigativas para realmente entender o nível de consciência do próximo sobre o problema que ele enfrenta sem parecer intrusivos ou agressivos na abordagem? Vamos lá, William, eu vou usar de uma licença poética que eu usei na hora que eu estava com esse slide. Eu não me considero um profundo entendedor desse assunto, tá? Para ser muito justo aqui, eu acho que eu tenho conhecimento bastante de prospecção, de processo. Não sou um expert em como conduzir uma ligação, porque eu não faço isso há muito tempo. Então, entenda que eu vou dar uma resposta limitada aqui, talvez não tão satisfatória. A primeira dica, assim, as perguntas investigativas, elas não podem ser fechadas, perguntas que parecem um formulário. O que é recomendado para todo time de SDR fazer assim? Não faça perguntas de coisas que você encontraria resposta na internet. Então, na minha opinião, antes de ligar, tem que fazer uma investigação profunda. Olha o site da empresa, entende o que a empresa faz. Olha o LinkedIn da empresa, lê as últimas notícias da empresa, olha a pessoa que você vai ligar, olha onde ela trabalhou, olha pessoas que vocês têm contato em comum, olha as últimas publicações dela. Quer dizer, olha quanto subsídio, quantos elementos tem de graça na internet que precedem uma ligação, para você chegar na ligação bem informado. Se você chegar na ligação mal informado, sem nada de coisa, você vai ter que fazer guessing durante a ligação, né? Você vai ter que arriscar. E aí corre o risco de você fazer perguntas indesejadas, né? Ou perguntas muito fechadas, tipo assim, qual que é o segmento mesmo da sua empresa? A pessoa vai falar, cara, quando você fizer a segunda, terceira pergunta, a pessoa já vai ficar impaciente, ela vai querer começar a não entregar. Agora, para mim é muito difícil de emular uma conversa de investigação de um problema sem estar no contexto do que a empresa vende, porque cada contexto vai demandar um tipo de conversa diferente. Eu vou tentar usar a Hamper como um exemplo. Então, a Hamper ela resolve majoritariamente problemas de geração de leads dentro das empresas. As empresas que não estão crescendo porque estão vendendo pouco porque tem pouco lead. Esse é o problema que a gente está. Eu vou investigar o problema, eu preciso saber o nível de consciência que ela tem do problema dela. Eu posso fazer uma pergunta, eu estou tirando perguntas do bolso aqui, tá, galera? Vou fazer uma pergunta assim, cara, me diz uma coisa, você está satisfeito com a taxa de crescimento que vocês tiveram esse ano? Você vai falar, putz, cara, a gente cresceu 30%, mas a meta era crescer 40%. Tá? Então, eu vou entender que não está. E ao que você atribui vocês terem crescido 30% e não 40%? Putz, a gente, cara, acabou vendendo menos do que estava orçado e tudo mais. Aí eu consigo entrar um pouco mais no problema. Você acredita que o volume de leads que vocês geraram foi satisfatório para vocês chegarem no número de vendas? Provavelmente a resposta vai ser não. E aí, às vezes, se eu tivesse feito uma pergunta direta para ele, tipo, perguntar assim, você está satisfeito com o número de leads que você gera?
talvez ele nem tenha consciência ainda de responder, tipo, leads, o quê? Eu nem tenho esse dado aqui agora, né? Então, você vê que eu construí de uma forma a chegar na resposta que eu queria, indo por um caminho que eu não fiz a pergunta direta, né? Eu fui desconstruindo e tentando investigar qual que é o nível de consciência de problema que aquela pessoa tem. Vamos lá, galera. Acho que dá tempo de mais uma. Ih, sumiu da tela, galera. Quem puder mandar de novo, acho que dá tempo de responder mais uma. Tá, aquela que apareceu na tela, acho que o pessoal que está na retaguarda aqui está me recomendando encerrar. Tinha aparecido uma pergunta, sumiu. Vou presumir que não era para ser. Acho que fechamos aqui, então, galera. Obrigado por terem ficado até o fim. Espero que tenha valido a pena. Sei que é cansativo, né? 9 horas da noite, no meio da semana. Amanhã é o último dia do mês, dia de bater meta. Todo mundo tem que estar com energia renovada. Durmam bem e no final do dia temos mais uma aula aí. Você e eu, novamente, vou falar sobre CRM e sobre RevOps, beleza? Temos esse compromisso amanhã, ou se você está assistindo gravado, assista as outras aulas aí. Espero de coração que tenham gostado. Estou à disposição aí. Grande abraço. Valeu. Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely